Então, aqui, usando apenas aqui a coordenada x neste momento, nós podemos aqui escrever o centro de massa como ele é 1 sobre a massa total, somatório da primeira massa até a enésima massa, da massa vezes a distância de cada uma das massas que compõem o sistema. Então, essa aqui, né, é a posição do centro de massa. Aqui, no caso, unidimensional, né? Estamos olhando apenas a coordenada x por enquanto. Para um sistema de duas partículas, né, o somatório vai ter dois termos, né? Vai ser a massa 1 e a massa 2. Então, aqui é a posição da massa 1 vezes a massa 1, mais a posição da massa 2 vezes a massa 2, dividido pela massa total, né? Que é a massa 1 mais a massa 2. Então, aqui é a posição do centro de massa ao longo de x. Porque aqui, né, no denominador, né, é a massa total do sistema. Então, esse aqui é a posição do centro de massa em uma dimensão, né, ao longo da coordenada x. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, nós temos um caso assim, né? Vamos supor que nós temos uma determinada massa aqui. Vou colocar aqui uma M1 e aqui uma outra massa M2. Tá? Por exemplo, vamos colocar números aqui. 2 quilos e aqui é 1 quilo. Vou dizer aqui então que ela está na coordenada x aqui. x1 é 1 centímetro, por exemplo. E aqui é x2. Vamos colocar, por exemplo, 4 centímetros. Tá? Ou então, qual a posição do centro de massa? A posição do centro de massa é M1 x1 mais M2 x2 dividido por M1 mais M2. Então, a posição do centro de massa, se nós fôssemos aqui substituindo os valores, né? Aqui 1 kg vezes 1 centímetro mais 2 quilos vezes 4 centímetros dividido por 1 mais 2 quilos, né? Então, quilo corta com quilo, corta com quilo. Nós vamos ter aqui a posição em x do centro de massa. Aqui vai ser 1 vezes 1 dá 1, né? 1 centímetro mais 2 vezes 4, 8 centímetros, dividido por 3. Então, a posição aqui do centro de massa é 9 terços, né? Ou 3 centímetros. Então, esse aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então, aqui está o nosso x centro de massa, o nosso centro de massa. Tá? Se você tivesse mais massas, seria apenas colocar mais massas aqui na equação. Né? E em 3D, em 3 dimensões, a posição do centro de massa, o nosso vetor, né, que define o centro de massa, seria basicamente as 3 componentes. Né? Seria o x centro de massa, seria o y centro de massa ao longo de j, mais aqui, né? A transparência não está muito boa. E o z centro de massa ao longo de k. Então, por exemplo,
pegar aqui um exemplo. Tá? Se você tem, vamos supor, né? Vou colocar aqui uma massa aqui, outra aqui, por exemplo, e outra aqui, por exemplo. Né? Aqui é X, Y e Z. Vamos colocar aqui. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma M1, que é, por exemplo, 1 kg. Ela está localizada aqui na origem, né? 000. Aqui, por exemplo, nós temos uma massa 2, dizer que também 1 kg. Ela está aqui numa coordenadas, por exemplo, vamos colocar ela em 3 centímetros, 0 e 0, né? Está em 3 ao longo de x. E aqui nós temos uma massa 3, que é também 1 kg. Ela está aqui nas coordenadas 0. Vamos colocar aqui em 2 centímetros ao longo de y e 0 em z. Qual é o centro de massa desse sistema? Composto de três partículas. Né? Então aqui nós temos que aplicar para x, para y e para z, de forma independente, né? Fazer para as 3 coordenadas, né? Para escrever no final o vetor centro de massa. Por exemplo, vou começar aqui com x centro de massa. No x centro de massa, bom, vamos escrever aqui a equação. Né? Então vai ser M1x1 mais M2x2 mais M3x3 dividido pela somatória das massas. Né? M1 mais M2 mais M3. X centro de massa, então, todas as massas é 1, né? A única que vai ter x diferente de 0 é a massa 2, né? Porque vai ter aqui 3 centímetros. O x da massa 2, da massa 1 e da massa 3 é 0. Então vamos lá. Então aqui vai ser 1 kg, né? Vezes 0. Aqui nós estamos usando, por exemplo, centímetros, né? Agora, se você quer, se o problema... Se você quer o centro de massa nas coordenadas, né? Aqui o nosso sistema de coordenadas a gente colocou em centímetros. Então a gente vai ter a resposta em centímetros. Se você quiser a resposta em metros, aí basta converter para metros, né? Por exemplo, você pode calcular o centro de massa da Terra à Lua, né? Por exemplo, você considera a Lua como um corpo e a Terra como outro, você calcula o centro de massa Terra-Lua. E daí não vai ser adequado escrever essa distância em centímetros, né? Vai ser mais adequado usar outra unidade de medida, talvez em quilômetros, não sei. O que você não pode achar é o centro de massa em quilos, né? Não, centro de massa é uma coordenada, né? É uma posição dentro do sistema. Acho que aqui então é 1 kg vezes 3 centímetros, né? Mais 1 kg vezes 0. Dividido aqui, então, é 1 mais 1 mais 1 quilo. Então, você veja que aqui o que acontece? Nós vamos aqui e a gente corta o quilo com o quilo com o quilo com o quilo daqui. Sobra só, então, unidade aqui de centímetro. Então, nesse caso, vai ser 3 dividido por 3, né? Porque é 3 centímetros de cima dividido por 3 que fica embaixo, né? Então, aqui, o x centro de massa igual a 1 centímetro. Perfeito. Vamos para o y. A única que tem y diferente de 0 é a massa 3, né? Então, vamos lá. Aí temos que aplicar a mesma equação para y, né? Então é M1 y1 mais M2 y2 mais M3 y3 dividido por M1 mais M2 mais M3. Então aqui, substituindo, né, a única que tem y diferente de 0 é a massa 3, que é 2, né?
Então vai ser aqui, substituir aqui os valores, né? 1 kg vezes 0, mais 1 kg vezes 0, mais aqui é 1 kg, né? A massa 3 é 2, né? 2 centímetros. Então aqui é vezes 2 centímetros. Dividido por 3 quilos, né? Porque é massa 1, massa 2, massa 3. Então aqui fica 2/3, né? De centímetros, porque eu cortei os quilos aqui também, né? 2/3. Vou fazer pequenininho aqui. O Z centro de massa. Vamos ver agora quem está atento. Quanto é o Z centro de massa? Todas têm coordenada 0 em Z, né? Portanto, o centro de massa também tem que estar em 0, né? Nesse caso, teria 0 em todos os termos, né? Seria 0 dividido por 3. Então, aqui é 0, né? 0 centímetros. Perfeito. Então, vamos colocar isso aqui no nosso gráfico. Vamos pegar aqui com uma outra cor. É um verdinho bonitinho aqui. Então, o X centro de massa é 1 centímetro. Então, a gente vem aqui. Se aqui é 3, vamos dizer que o 1 está por aqui, né? Então, aqui está o X centro de massa. Tá? Então, amarelo agora. E o Y está em 2/3. Então, em Y, 2/3. 2/3 é 0,66, né? 0,67. Então, aqui seria, mais ou menos, se aqui é 1, seria 0,60, né? 2/3 de centímetro. Esse aqui é o Y, centro de massa. E o Z, centro de massa, está em 0. Ou seja, o centro de massa está aqui, ó. Esse aqui é o centro de massa desse sistema. Conseguimos, então, achar o centro de massa. Então, veja que aqui nós podemos, inclusive, para fazer aqui o problema de uma maneira completa, né? Chegamos aqui à resposta final, né? A coordenada, então, aqui do centro de massa é 1 centímetro, né, ao longo de I, mais 2/3 de centímetro ao longo de J, mais 0 ao longo de K. Então, seria a resposta final, graficamente, aqui, né? Então, veja que nós, dado um sistema de partículas, agora nós já aprendemos, então, a obter o centro de massa desse sistema. Quando é um sistema de partículas pontuais, nós sempre usamos um somatório. Só que, veja, nós também podemos considerar, por exemplo, um corpo contínuo. No caso, por exemplo, pensa na caneta, e se você está segurando uma caneta, fazendo algumas anotações no seu bloco de notas, o caderno, a caneta é um corpo rígido, né? Pode ser considerado um corpo extenso, um corpo contínuo. E ele também, a caneta tem um centro de massa também. Se você equilibrar ela no dedo, né, você vai achar o centro de massa dela, né, em relação ao comprimento dela. Como ela tem simetria cilíndrica, o centro de massa vai estar ao longo, né, do eixo central e no ponto onde você, ao longo do comprimento, no ponto onde você acha o equilíbrio dela. Bom, mas em princípio qualquer material, ele também a gente poderia, em princípio, pensar no material como constituído de muitos átomos, né? Então, nós poderíamos, em princípio, aplicar um somatório também para um corpo extenso, discretizando, né? Por exemplo, poderíamos pensar que ele é constituído de um monte de átomos e poderíamos somar, né, os átomos, né? Aplicar essas equações para os átomos. Só que, em geral, para objetos contínuos, a gente pode tratar o objeto como contínuo. Aí o somatório vira uma integral. Né? Então, para objetos contínuos, o somatório vira uma integral. Então, no caso aqui, para obter a posição em
x centro de massa, nós temos aqui 1 sobre a massa total do objeto, né? O somatório vira uma integral, e nós temos que integrar aqui x dm, ou seja, nós integramos a massa, né? X vezes, integramos a massa, né? Aqui vezes a coordenada x. Para o y centro de massa é a mesma coisa, só muda aqui o fato de que temos aqui y dm. Para o z centro de massa, de modo semelhante, né? Então temos que fazer aqui, no caso de um corpo contínuo, o somatório vira uma integral. Bom, nós podemos aqui escrever a densidade do objeto como sendo aqui a densidade ρ, né? Densidade do objeto ρ, como sendo um diferencial de massa dividido por um diferencial de volume. Então, escrevendo dessa forma, né, nós vamos poder resolver as integrais. Porque, veja, aqui, em cada caso, nós temos apenas uma integral, certo? Se nós temos apenas uma integral, nós temos que ter apenas um integrando, uma variável aqui, né? Nós temos x dm. Então, em geral, nós temos que escrever o dm em função de x. Então, como que a gente faz isso? Usando aqui essa expressão da densidade, substituindo dm como ρdv. E dv vai conter as coordenadas x, y e z, né? Então, daí nós vamos poder fazer a integral. Então, essa aqui, então, é o modo como nós calculamos o centro de massa, né? As coordenadas do centro de massa para objetos contínuos. Por exemplo, vamos lá, um exemplo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um bastão. Vou colocar aqui um cilindro. Eu vou pegar um cilindro por quê? Porque ele tem a forma que vai ser fácil de fazer a integral. Eu teria dificuldade, por exemplo, de pegar um objeto que teria uma forma, enfim, rebuscada, seria difícil fazer a integral, né? Porque nós temos que, enfim, temos que resolver aqui a integral analiticamente. Então, por isso, eu vou considerar aqui um cilindro para ser mais factível, né, de fazer a integral. Bom, nesse caso aqui, ele está ao longo da coordenada x. Bom, a pergunta, vamos ver quem está atento. Aonde vai ser a... Vamos dizer que aqui é o z, vai para cá, né? Z, y e x. Aqui nós temos a área da base, né, do cilindro. Vamos dizer que ele tem aqui um raio, vou colocar em outra cor aqui. Ele tem aqui um raio R, tá? Qual é a posição do y centro de massa desse cilindro? Sem fazer conta. É em zero, né? Como que eu sei isso? Porque ele está centrado em zero. Ele está extenso ao longo de x. Então, provavelmente o centro de massa vai estar mais ou menos por aqui, né? Em x. Mas em y e z vai ser zero, porque ele está centrado, né? Ele tem ali simetria, né? Ao longo da origem para x, para z e y, né? Então aqui vai ser zero. Então, nesse caso, nós não vamos nem fazer a integral porque vai dar zero, né? Porque a gente já vê que ele tem simetria, né? Ao longo dessas direções. Vamos focar no que nos interessa, que é a coordenada x. Então, vamos lá. X, não, na verdade, aqui eu vou deixar um pouco mais de espaço para fazer o desenho. Eu vou escrever aqui na outra página para deixar aqui um espaço para ir desenhando, né? Então, aqui é x centro de massa é igual a definição 1 sobre m
integral dx dm. Essa é a equação geral. Agora nós temos que colocar este sistema, né, nesta equação. Bom, eu vou desenhar aqui uma outra cor. Nós temos que identificar o nosso integrando. Aqui nós temos o nosso dm, certo? Então aqui nós vamos identificar aqui um pedacinho de massa do cilindro, tá? É um pedacinho de massa. Esse aqui é o nosso dm. O cilindro como um todo, ele tem uma massa m. Vamos dizer aqui que o cilindro como um todo, ele tem uma massa m. Tá? Vamos dizer também que o cilindro é homogêneo, ou seja, a densidade dele é constante. Ou seja, a densidade do nosso cilindro, né, é a massa total dividido pelo volume total. Usando aqui a forma diferencial, né, isso aqui também é igual a dm sobre dv. Né? Então, o nosso dm, nosso diferencial de massa do cilindro, é o que? É a densidade do cilindro vezes o diferencial de volume. Vamos ver quem está atento novamente. Qual é o diferencial de volume do cilindro? Vou pegar em amarelo. Qual que é o diferencial de volume? Aonde é que ele está aqui no meu desenho? Eu vou desenhar aqui para você. Esse volumezinho que está aqui, em verde, é o nosso diferencial de volume. Então veja que aqui eu tenho um comprimento, que eu posso escrever ele como dx. É o comprimento do diferencial de volume. E ele também tem uma área de base aqui. A área da base é a área da base do... É a área da base aqui do nosso cilindro. Vou escrever aqui como A. Então aqui eu vou escrever o nosso diferencial de volume como sendo a área da base aqui vezes o dx. A área vezes o dx, que é um comprimento, e aqui o nosso diferencial de volume, né? Certo? Então, vou pegar aqui outra cor novamente. O nosso dm é a densidade, que é uma constante, vezes o dv, que é a dx. Perfeito? Ou seja, nós escrevemos o diferencial de massa em função de constantes mais um diferencial aqui de comprimento. Então, na hora que a gente volta aqui para a nossa equação, vamos escrever assim, ó, x, centro de massa, é igual a 1 sobre a massa total do cilindro, integral dx dm. Isso aqui que é dm. Ou a dx. Densidade, que é uma constante, a área, que é uma constante, vezes dx. Bom, aqui nós temos a massa e a área, né? Então, aqui, a área, se o cilindro tem um raio R aqui, né? A área da base aqui vai ser πr², né? Então, aqui nós podemos substituir a área por πr². Então, vamos escrever aqui, x, centro de massa, é 1 sobre a massa integral dx, a densidade vezes a área, que é πr² dx. E aqui nós temos a massa, né? Vamos voltar aqui. Como que nós podemos escrever a massa do cilindro? Vamos usar essa expressão aqui, né? E a massa do cilindro? Bom, a densidade é o diferencial de massa, né, dividido pelo volume. Então, o diferencial de massa é a densidade vezes o diferencial de volume. Então, se eu integrar aqui, né, os dois lados desta equação, eu vou ter aqui a massa total, que é a integral, né, da massa, vai ser igual, então, à integral da densidade
integrado no dv. Bom, voltando aqui para o nosso cilindro, para fazer a integral nós temos que ter o comprimento do cilindro, né? Então, vamos ver aqui que o comprimento do cilindro, o comprimento total dele, vem até aqui, que aqui é x igual a d. Esse é o comprimento do cilindro. Portanto, aqui na massa, nós vamos fazer uma integral de zero, né, da origem do cilindro até d. Ou seja, vamos integrar ao longo de todo o cilindro, de zero até d. Então, aqui a densidade é uma constante, vezes o diferencial de volume. O diferencial de volume, então, é a área, né, da base vezes o nosso dx. Fica, então, aqui a integral de 0 a d, dρ. A área da base aqui é π r quadrado, né, vezes dx. Passando para uma outra transparência, a massa, então, é integral aqui de 0 a d. Vou copiar aqui como ela estava ali, né, só para a gente seguir. Então, aqui é uma integral, então eu vou tirar as constantes da integral. A densidade, π, o raio também é uma constante, que pode sair da integral. Aí eu fico aqui com a integral de 0 a d, ou seja, ao longo de todo o cilindro, de dx. A integral de dx é x. Peraí, dá uma integral aqui. Deixa eu ver o que eu... isso aí. Então aqui vai ficar ρ, π, r quadrado, x, né, de 0 a d. Aqui vai ficar ρ, π, r quadrado, d. Aqui é a massa do sistema. Massa total, né, do cilindro. Ou seja, eu escrevi a massa em termos de a densidade da área da base e do comprimento. Que é exatamente igual a usar, como a densidade é constante, né? Ou seja, se eu pegar a massa total pelo volume, a massa total é o quê? A densidade vezes o volume. O que é o volume, né, do cilindro? É a área da base vezes a altura. Ou seja, a área da base é π, r quadrado, a altura, no nosso desenho aqui, é d, né? D. Então, basicamente, a gente encontrou isso fazendo aqui a integral, né, da massa. Veja que nesse caso é assim. Porém, se a densidade não fosse constante, nós não poderíamos fazer desse modo aqui. Nós teríamos que necessariamente usar a integração. Então, essa equação aqui ela também funcionaria para o caso da densidade não ser constante, né? Tá, então obtivemos a massa do nosso sistema. Vamos substituir a massa, então, nessa equação aqui. Então, voltando aqui para o nosso x centro de massa, né? Então, 1 sobre a massa total, que é, então, eu vou substituir aqui o nosso ρ e r quadrado d. Integral. A integral aqui vai ser de 0 a d. Do que? Disso aqui, né? Então, é x, ρ, e r quadrado dx. Então, x centro de massa é... Aqui eu vou tirar πr quadrado da integral, porque é constante. Então, ρ, π, r quadrado sai da integral, dividido aqui por ρ, π, r quadrado d, integral de 0 a d, dx dx. Né? Então, aqui, π corta com ρ com ρ, π com π, r quadrado com r quadrado. Então, aqui a gente fica com 1 sobre d,
Integral de x é x quadrado sobre 2, né? Então aqui fica, a integral aqui fica x quadrado, né? Sobre 2, de 0 a d. Eu vou usar o espaço que eu tenho aqui para escrever isso aqui como vai ser 1 sobre d, substituindo os limites, né? Aqui da integral. Esse é o final menos o final menos o inicial. 0 ao quadrado sobre 2 é 0. Então aqui fica apenas d quadrado sobre 2, né? É d quadrado sobre 2. Então aqui eu vou poder cortar esse d com o quadrado daqui. Vai ficar o quê? D sobre 2. Então eu volto aqui no nosso desenho e vejo aqui que o x, centro de massa, é D sobre 2. Ou seja, o x, centro de massa, está exatamente aqui, na metade. Como nós esperaríamos, né? Por quê? Porque se ele é um material homogêneo, necessariamente o centro de massa tem que estar na metade, né? Então, é isso que nós esperaríamos, né? Então, na física, sempre é bom você, depois de feita a conta, você vem e analisa o problema, vê se é isso que você realmente esperaria, né? De resultado. Se aquele resultado, né, não contém nenhum absurdo, né? Muito bonito. Vocês aprenderam a fazer, né? Eu vou deixar um exercício para vocês aqui. Um exercício para você fazer depois, né? Porque aqui a gente vai ter que seguir a aula para... Temos muitas coisas para ver hoje. Então, um exercício para você fazer depois, você faça ele. Se você, depois da aula, se você não conseguir, venha no horário de atendimento para a gente tirar dúvidas aí. Que é o seguinte, fazer o mesmo problema, mas só que considerando a densidade como sendo uma constante vezes x. Ou seja, o cilindro que está ali, aqui é x, né? Coordenada x. O cilindro, ele não tem a densidade uniforme. A densidade dele vai crescendo à medida que x cresce. Ou seja, ele começa aqui com uma densidade baixa e aqui no outro extremo ele vai ter uma densidade alta. Ou seja, ele é feito de um material, né? Ele vai mudando o material, por exemplo, imagina que a sua caneta ela é feita de um material, o material vai mudando, né? Ele tem uma densidade maior no extremo e no outro extremo é mais... Exatamente aqui na origem, a densidade é zero, né? No outro extremo, a densidade, né, vai ser a densidade máxima. Então, faça esse problema considerando aqui a densidade não uniforme, certo? Depois da aula, você tenta fazer, a gente discute a posteriori o resultado, né? Bom, vamos seguir? Então, no caso, esse modo como a gente fez aqui, usando esta definição aqui, né, essa equação aqui, é válido para qualquer caso, inclusive da densidade não uniforme. Então você vai fazer aqui, né? Porém, no caso de objetos com densidade constante, ou seja, a densidade é a massa pelo volume, nós vamos poder, então, escrever aqui o dm como ρdv. Isso já era verdade antes, né? Mas agora nós vamos substituir isso, né, aqui na equação das coordenadas do centro de massa, que é o que? 1 sobre m, integral da coordenada vezes dm. Se a densidade é dm por dv, então nós podemos escrever aqui dm, né, como ρdv. Substituindo aqui na equação, nós vamos ter aqui
1 sobre m. Só que, como a densidade é constante, nós também podemos escrever a densidade como a massa total pelo volume total. Então, a massa total é a densidade vezes o volume. Então, substituindo aqui, a gente vai ter aqui a densidade vezes o volume. Integral dx vezes dm, que é então rho dv. Como a densidade é constante, eu corto aqui a densidade, né? Então, eu vou ter aqui o nosso x centro de massa, escrito com 1 sobre o volume, da integral dx dv. E a mesma coisa para y e para z, né? Então, veja, a questão é a seguinte, aqui eu cortei a densidade de dentro da integral com a densidade de fora. Eu só posso fazer isso porque a densidade é constante. Se a densidade não fosse constante, eu não poderia fazer essa operação porque a densidade não poderia sair aqui da integral, né? Eu só posso fazer isso porque aqui a densidade é constante. Tá? Então, essa equação aqui só é válida para o caso aqui de densidade constante, certo? Então, se você aplicar essa equação aqui, no problema que a gente fez anteriormente, necessariamente você vai ter que obter a mesma resposta, né? Porque nesse problema a densidade é constante. Não sei se eu faço ou se eu deixo para vocês fazerem isso aqui. Vamos fazer. Tá? Vamos usar essa equação aqui, então. X centro de massa é igual a 1 sobre V, integral, né, dx dv. Então, vamos fazer de novo o nosso problema do cilindro. Tá? Só que agora usando essa equação. Então, nós temos o cilindro aqui, né? Já desenhamos ele várias vezes. Aqui nós temos, né, o nosso diferencial de volume. O diferencial de volume é a área da base, né? Vezes o dx. dx é o comprimento dele. Então, aqui, o nosso diferencial de volume é a área, né, vezes diferencial de comprimento. Então, o dv é a área. A área, então, se aqui é R, né? A área é π r quadrado dx. E o volume total do cilindro é π r quadrado vezes o comprimento total, que é d. Aqui até aqui é d, né? Então, o x centro de massa é 1 sobre o volume, que é o quê? 1 sobre π r quadrado d. Integral dx dv. dv, então, é π r quadrado dx. Integral de 0 a d. πr quadrado é uma constante, ele sai da integral. Então, aqui vai ser... Eu só posso cortar depois que eu tiro da integral, né? Só posso cortar as constantes. Então, aqui vai ser π com π, r quadrado com r quadrado, integral de 0 a d, né? dx dx. Isso aqui vai ser, então, igual a integral de dx dx é x quadrado sobre 2. A resposta aqui vai ser, então, d sobre 2, como nós já tínhamos obtido, né? Perfeito. Então, nós já conseguimos aqui calcular o centro de massa para um objeto contínuo, né? Seja para um objeto com densidade uniforme, onde vale essa equação, ou para um objeto com densidade não uniforme, daí onde vale essa equação aqui. Perfeito. Dito isso, nós podemos então entrar aqui, né, na segunda lei de Newton. Nós já vimos a segunda lei de Newton, né? Só que agora é o caso, né, de objetos, né, de sistemas de partículas, né, que é onde também é válida a lei de Newton. Só que veja, aqui, se nós temos um objeto, aqui, né, nós temos duas situações agora. Uma delas é o seguinte, aqui é um objeto composto por
imagina que esse objeto aqui é um sistema de partículas. Nesse sistema de partículas, aqui eventualmente eu tenho, por exemplo, aqui duas partículas aqui. Essas duas partículas, elas podem fazer forças umas nas outras aqui. Então aqui eu tenho a força I aqui, né? E aqui eu tenho uma força I', né? Ou seja, eu tenho uma partícula e outra partícula e elas podem fazer forças umas nas outras. Só que essas partículas, elas são internas ao sistema. Né? Então aqui eu tenho forças internas ao sistema e eu também posso ter forças externas ao sistema. Ou seja, posso ter aqui uma força externa atuando no sistema. Então tem essas duas classes de forças, né? Forças externas ao sistema de partículas e forças internas. As forças internas são essas forças que as partículas do sistema fazem umas nas outras. Então, aí que está a questão. Se eu tenho forças externas aqui, então, o somatório das forças externas ao sistema, né, vai ser igual à massa do sistema total, né, vezes a aceleração do centro de massa. Ou seja, as forças externas vão provocar a aceleração do centro de massa. Porém, as forças internas, elas não vão provocar a aceleração do centro de massa. As forças internas, elas, como aqui nas forças internas, vale a ação e reação, né? Ou seja, a terceira lei de Newton. Ou seja, se uma partícula interna faz força na outra, a outra faz na uma, né? Pelo par, ação e reação. Então, as forças internas, elas provocam a aceleração das partículas do sistema, mas não a aceleração do centro de massa. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Então, as forças internas não alteram a aceleração do centro de massa. Tá? Já forças externas, tá? Sim. Tá? Por exemplo, vamos considerar o caso aqui, né, de vamos dizer que está vindo aqui uma bomba ou um meteorito, sei lá, né? Essa bomba está vindo, né? Aí, em dado momento, ocorre uma explosão aqui. Um meteorito explode aí na atmosfera superior. Se ele estava vindo nessa trajetória, o centro de massa ele permanece na mesma trajetória, mesmo depois da explosão. Então aqui é a posição, né, de queda do centro de massa. Daí você vai dizer, mas os fragmentos não vão cair aqui. Claro, os fragmentos não. Os fragmentos, por exemplo, vão cair aqui, 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 né? Vão cair ao redor do centro de massa. Só que o centro de massa, né, se você pegar e calcular o centro de massa, pegar todos os fragmentos e calcular o centro de massa, você vai ver que a posição de queda do centro de massa não se alterou por causa da explosão. O que se alterou por causa da explosão foi a posição de queda dos fragmentos, né? Por quê? Porque a explosão, imagina que você tem um explosivo e ele tem lá energia química, né? Na hora que ele explode, ele manda os fragmentos, né? Enfim, explode, né? Os fragmentos vão sair voando aqui. Só que a explosão resulta em forças internas, né? A explosão constitui em forças internas. Ou seja, por ação e reação, os fragmentos vão sair, né? Com forças opostas e vão cair aqui, né, espalhados ao redor do centro de massa. Ou seja, a explosão é nesse caso, a explosão seja de uma bomba, seja de um
meteorito, né, que explode na superfície superior da atmosfera, são forças internas. E essas forças internas agem sobre a posição dos fragmentos, mas não sobre a posição do centro de massa. Então, nesse caso aqui, o somatório das forças internas, né, vai ser igual a zero. Ou seja, sempre que eu tenho uma força interna numa direção, eu vou ter na outra, né, apontando para um fragmento, né, em direções opostas. Então, a aceleração dos fragmentos ela é devida a forças internas, né? E pela terceira lei de Newton, o somatório de todas as forças internas, né, que atuam nos fragmentos é zero. É assim, né, que o pessoal tem os caçadores de meteoritos, né? O pessoal, eles, como é que sabe que o meteorito, os fragmentos vão estar ao redor de uma dada região, né? Basicamente, é possível saber a trajetória que o meteorito tinha antes da explosão. Na hora que ele explode, né, é possível traçar a coordenada aqui do centro de massa. Então, você sabe que o meteorito deve ter caído, né, ali ao redor do centro de massa. Mais perto do centro de massa vai estar os fragmentos maiores, né? Mais para longe os fragmentos menores. Perfeito? É isso aí. Então vamos seguir. Então, vamos agora passar aqui para outra consideração aqui, o momento linear, tá? Que é algo central na nossa disciplina. Por quê? O momento linear, né, na ausência de forças externas, ele se conserva. Tá? Então, aqui vamos escrever o momento Então, para uma partícula pontual, o momento linear ele é dado pela massa vezes a velocidade dessa partícula. Certo? O momento linear, também chamado apenas de momento, ou também de quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade. Então, vamos escrever aqui. A segunda lei de Newton, somatório das forças, né, é igual à derivada temporal do momento linear. Então, essa é a segunda lei de Newton, escrita aqui, né, em termos do momento linear. Se a gente substituir aqui o momento linear, né, a derivada temporal do momento linear, que é mv. Nessa equação aqui, se a massa é constante, implica que a massa pode sair da derivada. Né? Então, nós temos aqui somatório das forças é igual a m dv dt. Então, se a massa é constante, né? Agora, se a massa não é constante, ela tem que permanecer dentro da derivada, né? E essa equação aqui é o nosso, a nossa boa e velha, né? A massa vezes a aceleração, porque a derivada temporal da velocidade pelo tempo, né? É a aceleração. Vamos tratar agora, então, da conservação do momento linear, certo? Então, nós tínhamos visto agora há pouco, né, que nós temos forças internas e externas a um sistema. Aí vem a questão interessante. Vou escrever aqui para vocês. O momento linear se conserva. Em um sistema
isolado. Ou seja, um sistema isolado é um sistema, nesse contexto, sem forças externas. Ou seja, se eu não tenho forças externas atuando no sistema, o momento linear se conserva. O que quer dizer isso? Se eu tenho somatório das forças externas, né, igual a zero, né, eu não tenho forças externas, né, o momento linear ele é igual a uma constante. Ou seja, o momento linear inicial ele tem que ser igual ao momento linear final do sistema. Pela segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual a dp dt, né? No caso aqui, vou colocar aqui as forças externas, tá? Então, se o somatório das forças externas ao sistema é igual a zero, a derivada temporal do momento linear é necessariamente zero. A derivada temporal de uma coisa ser zero quer dizer que essa coisa é uma constante, né? Então, aqui, o nosso momento linear ele é uma constante. Então, o momento linear se conserva, né? Ele é uma constante para o caso de sistemas que a gente não tem forças externas. As forças externas são zero. Ou seja, apenas forças internas atuam no sistema. Bom, pessoal, então vamos aplicar isso agora a um sistema muito interessante, né? São os foguetes, né? Bom, vamos considerar aqui algumas situações. Vamos começar aqui pelo foguete em movimento. Em movimento livre. Ou seja, nesse caso, nós estamos considerando aqui sem atrito, né? Sem atrito com o ar, ou coisa assim, ou seja, o foguete está lá no espaço, né? E força gravitacional. Ou seja, nós estamos desconsiderando a força gravitacional e também o atrito. Ou seja, está considerando que um foguete está livre, né, da atuação aqui, não está aqui na superfície da Terra. Né? O foguete está lá, enfim, no espaço externo. Né? Então, nós vamos... aqui fica um pouco apertado, eu vou desenhar aqui numa outra situação. Nós vamos desenhar o nosso foguetinho aqui. Está aqui, por exemplo, o foguete, né? A situação do foguete é esta, né? Nós temos, por exemplo, um combustível no foguete, né? Esse combustível vai queimando, ele expele gases aqui em alta velocidade, com uma velocidade aqui que eu vou chamar de U, certo? Ou seja, o fato dele queimar combustível, né, e aqui expelir os gases em alta temperatura, né, em alta velocidade, resulta aqui que eu vou ter aqui um diferencial de massa sendo expelido. E essa massa sendo expelida, né, ela vai diminuindo a massa total do foguete. Sendo que aqui eu tenho o foguete, né, aqui com uma determinada massa, né? Pelo menos aqui inicialmente, né, ele tem uma massa m, né, que é aqui a massa, né, do foguete, certo? Como ele jogou a massa de combustível aqui que foi queimado para trás, os gases em alta temperatura, ele vai, por conservação no momento, aqui ele vai ter aqui uma determinada velocidade, né? E como ele jogou o combustível queimado, né, para trás, né, ele vai ganhar mais velocidade indo para frente. E aqui eu tenho o combustível do foguete. O importante nesse caso é o seguinte:
somatório das forças externas, neste caso, é igual a zero. Por quê? Eu tenho apenas forças internas atuando. O foguete, então, ele joga a massa para trás e ele ganha momento para frente. Então, o somatório das forças é zero. Tem apenas forças internas, né? Ou seja, nesse caso, o somatório das forças externas é igual, né, a dp dt, que é igual a zero. Ou seja, o momento linear neste caso, desculpe, o momento linear nesse caso é constante. Né? Ou seja, se o momento é constante, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Aqui eu estou escrevendo já, vou escrever com o vetor, né? Nesse caso, mas vamos passar aqui para o caso unidimensional. No caso unidimensional, né? Nós vamos ter aqui o momento inicial e o momento final, né? Qual que é o momento inicial? É o momento, inicialmente, vamos considerar que, por exemplo, antes da ignição do foguete, né? Então, aqui, inicialmente é antes da ignição do foguete. Então, antes da ignição do foguete, nós temos um momento que é mv. Vamos supor que o foguete lá no espaço ele já estava com uma velocidade v e ele tem uma massa m. Perfeito. Esse é o momento dele. E aí o foguete tem a ignição, ele joga gases para trás e ele vai aumentar a velocidade dele. Então, depois de queimado aquele combustível, né, eu vou ter então um momento final, que vai ser o quê? Vai ser o momento do foguete, né, mais o momento do gás ejetado. Qual que é o momento do foguete? Vai ser a massa menos o que ele diminuiu de massa porque ele queimou combustível, ou seja, menos dm. E vai ser a velocidade dele, que ele tinha inicialmente, mais o quanto ele ganhou de velocidade, devido, né, ao impulso que ele recebeu. Então, isto aqui, né, é o momento do foguete. Tá? Mas eu também vou ter o momento, né, da massa de gás que foi ejetado, né? Ou seja, a massa de gás que foi ejetada é dm. E aqui a velocidade da massa de gás ejetado, né, é a velocidade do foguete, né, menos a velocidade que ela foi jogada para trás, que é u. Então, aqui eu tenho o momento do gás, né, ejetado para trás, né, devido à queima do combustível. Então, eu vou colocar essas duas expressões nessa aqui, né, na conservação do momento. P igual a PF. Então, PI igual a PF e eu vou substituir isso aqui. Então, vai ficar PI vai ser MV. E aí, aqui no outro, eu vou substituir M menos dm, V mais dV, mais, que é dm, V menos U. Tá? Substituir aqui as equações. Bom, vamos abrir aqui esse termo aqui, tá? Para ficar mais... Eu vou puxar a equação para o lado para conseguir abrir aqueles termos ali. Então, vai ser aqui m vezes v, vai ficar mv. Aí, m vezes dv, vai ficar aqui mais m dv. Aí, mv, então aqui vai ser mais
MV. Ah, não, esse termo eu já fiz, né? MV eu já fiz, né? Agora é DMV, né? Então aqui é... Vou fazer certo aqui, né? É DM vezes V. Então aqui fica menos DM vezes V. Daí é DM dV. Então aqui fica menos DM dV. E aqui mais... Aí fica aqui dm vezes v menos dm vezes u. Perfeito. Então abrimos aqui todos os termos. Importante é notar aqui que nós vamos ter alguns termos se cancelando. Por exemplo, mv, posso cortar aqui com mv, né? Tem um em cada lado da integral. Da integral não, tem um em cada lado da equação. Aqui também eu posso cortar este termo aqui, que é negativo, com esse aqui, que é igual, só que positivo. Então, sobrou aqui mdv menos dmdv menos dmu. O dm e o dv são diferenciais, né? O diferencial de massa e o diferencial de velocidade. O diferencial é um elemento pequeno. Então, aqui eu tenho um caso onde eu tenho dois diferenciais multiplicados. Uma coisa pequena vezes outra coisa pequena vai ser uma coisa menor ainda. Então, nesse caso aqui, dmdv, podemos considerar ele como sendo zero. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequena. Né? São dois diferenciais multiplicados. Né? Então, se nós considerarmos isso, nós vamos chegar aqui, então, com os termos que sobraram, né? Que é esse aqui. Nós vamos ter aqui, então, m dv é igual a u dm. Bom, vamos trabalhar então com essa equação aqui, né? A massa do foguete, né, vezes o diferencial de velocidade do foguete, igual aqui a velocidade do gás ejetado, vezes, né, o diferencial de massa, né, do combustível consumido. Agora, nós estamos interessados na... Vamos escrever de novo essa equação aqui para ficar mais claro aqui. UDM. Foi a equação que a gente deduziu. Só que nós estamos interessados enfim, nós conseguimos medir com mais facilidade as propriedades do foguete, ou seja, nós conseguimos saber quanto está consumindo de combustível, quanto está aumentando de velocidade, enfim, os sensores estão ali no foguete. Então, é interessante que a gente escreva aqui esse diferencial de massa, né, em termos não da massa de gás ejetado, mas sim da massa de combustível consumido, porque a massa se conserva, né? A massa se conserva. Então, o dm, esse aqui, né, é o combustível consumido. Ele é igual ao menos dm, onde esse dm aqui é a massa de gás ejetado. Ou seja, a massa de gás ejetado tem que ser igual, né, ao quanto saiu, né, de combustível do tanque. Portanto, nessa equação nossa aqui, nós vamos ficar então, né, nós podemos substituir aqui para deixar tudo em termos, né, do foguete, né, da massa do foguete, né, nós vamos ter aqui então mdv é igual a menos u dm. Ou seja, agora nós conseguimos escrever aqui em termos da massa de combustível consumido, né, do foguete. Vamos chegar aqui. Então vai ser mdv igual a menos u dm. Perfeito.
Nós podemos aqui dividir tudo por dt. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, mdv dt é igual a menos u dm dt. Fazendo isso, nós podemos identificar aqui uma quantidade aqui, né? Que é m, a massa do foguete, né? Vezes a variação de velocidade no tempo, ou seja, a aceleração do foguete. Essa quantidade aqui, ela é conhecida também como empuxo. Ou seja, é um empuxo, né? Que está resultando na aceleração, né, do foguete. E aqui nós temos dm/dt, ou seja, isso aqui é a taxa, né, de consumo de combustível do foguete. Né? Ou seja, quanta massa do foguete está sendo a taxa, né, de variação da massa no tempo. Bom, feito essas considerações, vamos seguir aqui, né? Então nós temos aqui deixar aqui, né, em destaque essa equação. Nós vamos voltar para essa equação aqui. M dv igual a menos u dm. Né? Então essa aqui é a equação do foguete. Vamos isolar aqui o dv. Aqui vai ficar então menos u. Passar o m para o outro lado, vai ficar u sobre m dm. Porque eu estou separando aqui, né? Como eu tenho diferencial de massa desse lado, eu também trouxe a massa do foguete para o outro lado também, já que tem que deixar os dois diferenciais, né, separados. Então, nessa equação eu vou poder aqui integrar, então, esses diferenciais. Vamos integrar aqui a velocidade da velocidade inicial até a velocidade final. E do outro lado, vamos integrar também, então você vai ter aqui menos 1, né, dm sobre m, vai ser integral da massa inicial do foguete, né, até a massa final. A integral de dv, né, fica aqui a velocidade final menos a velocidade inicial do foguete, igual a integral de dm sobre m é ln dm. Então, nesse caso aqui, vai ficar com menos u, uma constante, ou seja, a velocidade de ejeção da massa de gás é constante, ln dm. Né? Vai ser aqui da massa inicial e a massa final. Eu só vou substituir os limites, então. Aqui, menos u. Vai ficar aqui ln da massa final, né? Menos ln da massa inicial. A diferença dos logaritmos aqui é igual ao logaritmo da razão dos argumentos. Então, a gente pode escrever aqui Vf menos Vi é igual a menos U ln a massa final pela massa inicial. Então, aqui eu tenho um sinal negativo, né? Eu consigo tirar esse sinal negativo fazendo o inverso do logaritmo. Então, se eu escrever assim, U ln dmi por mf, né, que é o inverso, eu vou conseguir tirar o negativo dali. Né? Então, vamos passar o VI para o outro lado. A gente vai ficar aqui com VF é igual a VI, e aqui eu vou só escrever outro termo, né, que é o ln da massa inicial pela massa final do foguete. Tá? Então, nessa equação aqui,
eu vou colocar aqui em destaque, né? Veja o seguinte, aqui eu tenho o ln de MI por MF. Então, se o MF, se a massa final, porque o foguete vai estar queimando combustível, então necessariamente a massa final dele vai ser menor que a massa inicial. Aqui ln, né, de MI por MF, se o MF é menor que o MI, então se o MF é menor, a velocidade final certamente vai ser maior que a velocidade inicial. Né? Vamos escrever isso aqui. Se é menor, né? Isso aqui implica, né, que o VF, né, é maior que o VI. Então nós conseguimos aqui achar a velocidade final do foguete, né, dado que ele partiu aqui com uma velocidade v, né, inicial, VI, e também aqui a velocidade final é dada pela velocidade inicial mais a velocidade de ejeção dos gases vezes o ln da massa inicial pela massa final do foguete. Perfeito? Muito legal, né? Então, voltando aqui para o nosso foguete, nós temos um foguete com vários estágios agora. Ele tem o estágio 1, né? Vamos considerar aqui que ele tem um combustível aqui. Tá? Então, ele tem aqui, vamos considerar que ele tem uma carroceria, que nem assim, o foguete, né? A estrutura do foguete. Ele tem uma massa 1, que é a massa do foguete, do primeiro estágio. Né? Mas ele também tem aqui dentro uma massa 1C, que aqui, vamos colocar aqui, ó, essa aqui é a massa de combustível, né, do estágio 1. Aí aqui o estágio 2, da mesma forma, eu tenho aqui uma carroceria, né, a estrutura do foguete, tem uma massa 2. Eu também tenho uma massa de combustível no estágio 2. Vai ter aqui a queima do combustível, né? Ele vai estar lançando aqui com velocidade U, né? Essa massa de gás, né? E eu vou ter aqui, por exemplo, como um todo, né? Como um todo no foguete, eu teria uma massa inicial, né? Que M0, a massa inicial do foguete. Se eu pegar aqui só um recorte aqui nessa parte aqui, né? Aqui eu tenho a M0, né? Aqui menos M1 menos M1C. Ou seja, é a massa total menos a massa do primeiro foguete menos a massa do combustível do primeiro foguete. Então, aqui, vamos colocar aqui para o primeiro estágio. Né? No primeiro estágio aqui, né? A massa do primeiro estágio é a massa da carroceria, né? Mais a massa de combustível. Aqui é a massa do foguete, né? E aqui é a massa de combustível do primeiro estágio. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a equação para esse caso aqui. Então, primeiro estágio, né? Nós temos a massa inicial, e a massa, né, do foguete, né, ou da estrutura do foguete no primeiro estágio. Que é M1. Então, nesse caso,
a velocidade após consumir todo o combustível M1C, né? Ela vai ser. Vamos usar a equação que a gente já deduziu aqui. Vai ser então a velocidade após consumir o combustível, né? É a velocidade inicial mais o ln da massa inicial dividido por m0 menos m1c. Perfeito? Aqui nós temos a velocidade do foguete após consumir todo o combustível ali do primeiro estágio. Então vamos lá para o segundo estágio. No segundo estágio, o foguete, né, ele solta aquela parte do primeiro estágio, né, o foguete, né, ele consome todo o combustível do primeiro estágio, e aí ele solta aquela parte do foguete que compunha o primeiro estágio. Daí ele dá ignição, né, no segundo estágio. Então, nesse caso, né, vou escrever aqui, a massa inicial, né, no começo do segundo estágio é o que? É M0, né, a massa inicial do foguete, menos M1, né, menos M1C. Ou seja, aqui, né, ele tem a massa inicial, ele queima todo o combustível da massa 1C, e depois ele libera a massa da estrutura, né, que compunha o primeiro foguete, o primeiro estágio. Então, e aqui, a massa ao final do segundo estágio, né, vamos colocar, a massa final vai ser, então, M0, a massa inicial do foguete, né, menos M1 menos M1C, mas agora ao final do segundo estágio também ele vai ter consumido todo o combustível do segundo estágio, né? E ele também aqui é M1 e aqui é M2, né? Ou seja, ao final do segundo estágio, então, ele queimou todo o combustível do primeiro estágio, queimou todo o combustível do segundo estágio, ele já tinha liberado a massa do primeiro foguete, né, do primeiro estágio, e ele também libera, no final do segundo estágio, ele libera aquela parte que compõe o foguete, né, do segundo estágio. Então ele solta também essa parte aqui. Então é isso aí. Então, colocado isso, vamos escrever a velocidade. A velocidade ao final do segundo estágio vai ser o quê? Vamos lá. Então, a velocidade final, ou seja, vai ser o que? A velocidade que ele começou, né? Então, a velocidade final do primeiro estágio, mais o ln. Agora vamos colocar aqui a massa inicial, que é essa aqui, né? Vamos colocar aqui M0 menos a massa da carroceria do estágio 1 menos a massa de combustível do estágio 1. Dividido, então, por essa parte aqui. A massa inicial menos
a massa de combustível do estágio 1, menos a massa do foguete do estágio 1, menos a massa de combustível do estágio 2, menos a massa, né, da carroceria do estágio 2, que também foi liberada. Perfeito? Legal. Bom, aqui nós temos V1, né? Porque lembra que a gente já fez aqui a equação do V1, que é essa aqui. Vamos substituir, então, essa equação aqui. Aqui. Vamos fazer assim. V2 é igual a V1. V1 vai ser, então, o quê? V0 mais U ln Vm0 sobre M0 menos, né, M1C. É aqui mais esse termo que a gente já escreveu aqui. M0, né, menos M1 menos M1C. Dividido por M0 menos M1C menos M1 menos M2C menos M2. Bom, aqui tem U e aqui tem U, né? Então vamos colocar em evidência. Vai ficar aqui V2, então fica V0 mais U ln. Agora aqui é o ln, né, dessas duas coisas, então vamos colocar essas duas coisas aqui, a soma, né? Então, quando eu tenho a soma aqui, ln de uma coisa mais ln de uma outra coisa, eu posso escrever aqui o somatório, né, dos ln's como ln, né, da multiplicação. Então, aqui é ln, vou colocar aqui um colchete no ln, vou colocar o primeiro, que é M0 sobre M0 menos M1C, vezes o segundo, que é esse aqui, né? Então, é M0 menos M1 menos M1C, dividido por M0 menos M1C menos M1 menos M2C menos M2. Fecha colchetes. Bom, chegamos, né, aqui à velocidade final, né, do foguete após, né, ele liberar o segundo estágio. Só que se o foguete tivesse apenas um estágio, vamos supor que o foguete, em vez de 2 estágios, como está aqui, ele fosse composto apenas de um estágio. Então, vamos usar aquela equação que a gente fez inicialmente, né, para o foguete de um estágio. Então, aqui, se fosse apenas um estágio, né, vamos desenhar o foguete aqui. O foguete, ele, no conceito atual, ele tem 2 estágios, né? Só que se tivesse apenas um estágio, né, ele teria aqui a massa de combustível, né, que seria a massa total de combustível, caso ele tivesse apenas um estágio, né, seria M1C mais M2C. Isso aqui, então, é a massa total, né, de combustível do caso de ter apenas um estágio. Né? Então, nesse caso aqui, a velocidade final do foguete seria a velocidade inicial mais o ln da massa inicial, que é m0, dividido, né, pelo m0 mais não, né, menos a massa de combustível daquela primeira parte menos a massa de combustível da segunda parte.
É isso aí, né? Que é M0 menos o que consumiu de combustível nos dois casos. Então, aqui, só para colocar aqui é V2 1E, tá? Eu só vou botar uma sigla aqui. Vou apagar aqui para ficar melhor, né? Seria V2, né? 1E, que é o que? De um estágio, né? Um estágio. Bom, aqui, então, nós temos uma equação para o caso de dois estágios, que está aqui, e para o caso do foguete ser apenas composto de um estágio, né? Nós temos aqui uma outra equação. Veja que são equações diferentes. Embora elas tenham a mesma velocidade inicial, elas têm aqui o mesmo a velocidade de ejeção dos gases, e aqui tem Ln, né? Aqui, o que muda aqui é, né, o argumento do Ln. E veja aqui que eu vou escrever aqui numa nova transparência para ficar um pouco melhor, né? Como eu vou escrever aqui o argumento desse Ln aqui, tá? Aqui. Ln M0 sobre M0 menos M1C, M0 menos M1 menos M1C, dividido por M0 menos M1 menos M2 menos M1C menos M2C, fecha, né? Isso aqui, ele é maior, né, que o Ln, aqui, dessa parte aqui, né, que é M0 sobre M0 menos M1C menos M2C. Então, a velocidade 2 usando dois estágios, ela é maior que a velocidade 2 usando apenas um estágio. Ou seja, o fato de que você vai soltando partes do foguete ao longo do caminho acaba ajudando a você aumentar a velocidade final do foguete. Então nós conseguimos aqui mostrar, né, por que é vantajoso usar, né, o caso aqui de um foguete com vários estágios, né? Aqui nós consideramos o caso de um foguete na ausência, né, de força gravitacional. Nós poderíamos fazer o caso também do foguete na presença, né, de força gravitacional. Não sei se a gente faz isso ou ou a gente segue adiante com a matéria. Vamos fazer o foguete aqui sob a ação da força gravitacional, né? Ou não? Bom, poderia, eu não sei se vai dar tempo de ver tudo hoje, né? Se faltar algum trecho, eu talvez deixe na gravação, que a gente tem que ainda ver impulso nesse capítulo. Mas se não der tempo, eu deixo na gravação depois para vocês, né? Então vamos ver aqui. Foguete, né? Nesse caso aqui nós temos nosso foguete aqui. Está queimando combustível, né? Está soltando os gases com uma velocidade U. Aqui nós temos a velocidade V do foguete. Temos o combustível do foguete aqui.
temos um dm de combustível aqui. Temos aqui também a gravidade, né? Então aqui nós vamos ter também a intensidade da força gravitacional, mg. Então aqui vai estar sendo ejetado, né, um dm, né, de combustível. Para diferenciar daquele dm, vamos chamar aqui um dm'. Tá? Então nesse caso aqui, o somatório das forças externas, nesse caso, né, vai ser diferente de zero. Nesse caso aqui, o somatório das forças externas, né, no caso aqui unidimensional, vai ser igual aqui a mg. Como eu coloquei contrário ao eixo, né, vou usar o sinal negativo aqui. Então, o somatório das forças, né, externas é igual a dp dt. Ou seja, neste caso, a força externa, que é a força gravitacional, né, vezes o diferencial de tempo, vai ser igual ao diferencial de momento linear. Vamos colocar aqui. Aqui nós temos a força externa vezes dt é igual a dp. Então, aqui substituindo, né, a força externa é menos mg. Então, aqui vai ficar menos mg dt é igual aqui ao diferencial do momento linear, que é o momento final, né, menos o momento inicial. Então, vamos escrever aqui o momento inicial, né, nós podemos escrever aqui como sendo o foguete, né, inicialmente, vamos colocar que ele tem uma massa m. Então, o momento inicial vai ser o quê? A massa m vezes a velocidade v, né, inicial do foguete. E o momento final é o momento final do foguete, né, mais o momento final, né, da massa de combustível, né, ejetado. Aqui vai ser a massa do foguete, né, menos dm', né, ou seja, a massa de gás ejetado, vezes a velocidade do foguete mais o diferencial de velocidade do foguete, que mais dm', né, ou seja, a massa do gás ejetado, né, vezes a velocidade do foguete menos a velocidade do gás ejetado. Então aqui nós temos o momento final do foguete, né, mais um momento final da massa de gás ejetado. Vamos substituir isso na equação. Vai ficar então mg dt, né, igual ao momento inicial menos o final. Então o inicial aqui é mv, né? E agora vamos abrir, né, todos esses termos aqui. Nós já fizemos isso antes, né? Então vai ficar aqui mais, vai ficar mv aqui eu fiz errado, né? Fiz errado por quê? Porque o momento inicial é o momento final menos o momento inicial, né? Então eu estava fazendo errado. Vou voltar aqui. Vamos lá de novo. Então o momento final, então agora sim eu vou abrir todos esses termos aqui e ali. Vai ficar aqui então mv mais m vezes dv, né? Aí agora aqui, esse por esse. Menos, né, VDM. VDM, né? Agora, esse por esse. Menos DV, DM'. Agora, o segundo termo. Mais dm', menos o dm'. E agora sim, menos o momento inicial, né? O momento inicial é mv.
Então aqui fica menos mv. Perfeito. Então esse vai cortar com esse, né? Novamente, como a gente já fez antes, né? Esse corta com esse. E esse termo aqui, ele tende a zero, né? Porque são dois diferenciais multiplicados. Então, nós vamos ter aqui menos mg dt é igual, então, sobrou aqui m dv menos o dm', né? Então, novamente, né? Nesse caso aqui, dm é igual a menos dm', né? Ou seja, o que é jogado de gás para fora do foguete é o que foi reduzido de massa do tanque de combustível do foguete, né? Então, nós podemos substituir aqui mgdt é mdv mais o dm. Eu posso passar o dt dividindo, vai ficar então aqui menos mg, vai ficar então m dv dt mais o dm dt. Perfeito. Vou escrever essa equação aqui de novo para dar mais espaço. mg é m dv dt mais o dm dt. Aqui, novamente, então, eu tenho a taxa, né, de combustão, dm dt. Só que o quanto o combustível vai sendo consumido ao longo do tempo, ou seja, o quanto de combustível eu vou consumindo ao longo do tempo, isso é uma constante, ou seja, o gasto de combustível ao longo, né, da queima é uma constante. Então, eu posso escrever aqui dm dt como sendo menos um alfa, menos uma constante, onde o alfa, ele mesmo, é a taxa de combustão, ou seja, quanto eu consumo de combustível, né, por tempo, por unidade de tempo. O alfa, ele é maior que zero. Mas aqui a taxa de combustível é negativa, por quê? Porque o foguete vai perdendo massa, né? Mas o quanto ele consome de massa, né, a taxa de combustão, ela mesma é positiva. É só o sinal negativo é para indicar que o foguete perde massa. Se eu puxar isso aqui para cá, eu posso escrever aqui dm como sendo menos um alfa dt, né? Eu posso integrar isso aqui de uma massa inicial do foguete até a massa final. Posso integrar aqui do tempo inicial, vou chamar aqui de tempo zero, até um tempo t. Então, eu vou ter aqui uma massa inicial menos uma massa final, é igual a menos aqui um alfa de t menos t0. Se o tempo inicial ele considerar como sendo zero, né, posso escrever aqui o m menos m0 com menos um alfa t. Vai guardar essa equação aqui. Tá? Vamos retornar para a nossa equação principal aqui, tá? Que é menos mg, né, é igual a m dv dt mais o dm dt. Perfeito. Agora, então, nós vamos substituir aqui o dm dt pela taxa de combustão.
gente fica aqui, ó, menos mg, igual a m dv dt. Então, aqui, ver como é que a gente pode organizar aqui para não ficar negativo. Vai ficar dm dt, dm eu estou pensando num jeito de cortar a massa M aqui. Vamos tentar cortar a massa M? Vamos escrever assim. Eu vou tirar a massa daqui, tirar a massa daqui, e vou escrever aqui U sobre M dm dt. Tá? Aí dm dt, você acabou de ver que é menos alfa, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vai ficar menos g é igual a dv dt mais o alfa é menos alfa, né? Então, aqui eu vou colocar um menos sobre m. Então, eu consegui isolar a massa m apenas em um termo aqui. Bom, vamos seguir aqui, então. Eu vou escrever a equação de novo aqui, menos g igual a dv dt menos o alfa sobre m. Eu vou isolar aqui o dv dt, passei ele para um lado, vou passar aqui o menos g para o outro, eu inverto o sinal aqui, fica u alfa sobre m, né? É isso aí. Então agora eu vou isolar o dv, vou passar para o outro lado aqui, vai ficar menos g dt mais u alfa sobre m dt. Perfeito. Vamos prestar atenção nessa parte aqui. Nessa aqui. Vamos fazer aqui dm dt, que é a taxa de combustão, é igual a menos alfa, né? Então, a gente pode escrever dm sobre menos alfa é igual a dt. Certo. Vamos substituir isso aqui, então, aqui. Vamos ver. Vai ficar dv é igual a menos g dt. dt, então, é dm sobre menos alfa. Então, aqui fica dm sobre menos alfa. Mais o alfa sobre m dt. Só que dt, então, é dm sobre menos alfa. Então, aqui, o menos daqui corta com o menos daqui, e esse alfa daqui corta com esse daqui. Então, vai ficar dv é g sobre alfa dm mais u sobre m, né? dm. Ah, tá. Então, aqui eu consegui escrever a expressão em termos de dm sobre m. Certo? Agora, nós vamos pegar aqui e vamos integrar isso aqui da velocidade inicial a uma velocidade v. Vamos integrar da massa
uma massa inicial do foguete é uma determinada massa final, G sobre alfa dm. Ah, aqui tinha um negativo, né? Espera aí, né? Tinha um negativo aqui. Então aqui vai ficar um negativo, né? Porque tinha um negativo do alfa ali, né? Aqui, vou apagar aqui. Vai ficar aqui menos U, né? Integral da massa inicial, a massa final, ddm sobre m. E aí sim a gente vai conseguir escrever aqui em termos do ln. Então, fazendo a integral do dv, é v final menos v inicial. Isso é igual, então, primeiro aqui, que a integral g sobre alfa é uma constante. Então, fica a integral ddm. Então, aqui a primeira vai ficar g sobre alfa, massa final, menos a massa inicial. Menos a segunda parte, que é u, vezes dm, integral de dm sobre m, que é, então, o ln da massa final sobre a massa inicial. Bom, nesse caso aqui eu posso inverter aqui o argumento do ln para tirar o sinal de menos da frente, né? Então vai ficar aqui v menos v0. Então aqui g sobre alfa, n menos m0 mais, né, u ln dm0 sobre m. Perfeito. Agora aqui nós temos m menos m0. Aí vocês lembram que aqui atrás nós tínhamos feito essa relação aqui, né? M menos M0 é menos alfa t. Então, vamos voltar aqui e substituir aqui. M menos 0 é igual a menos alfa t. Ou seja, vamos colocar aqui V menos V0, então é G sobre alfa vezes menos alfa t. Vai dar para cortar o alfa. Aí sim vamos conseguir eliminar o alfa. Aqui fica então mais U ln m0 sobre m, né? Perfeito. Aqui nós vamos poder cortar o alfa, né? Então a gente vai poder escrever aqui o v, a velocidade do foguete, como sendo a velocidade inicial, menos, aqui vai ficar gt, né? Menos g vezes o tempo, mais o ln da massa inicial do foguete pela massa final. Então, no caso do foguete estando sob a influência da gravidade, nós temos aqui na expressão, né, o termo menos gt. Se o foguete parte do solo com velocidade zero, né, se v0 igual a zero, então a velocidade do foguete vai ser menos gt mais o ln de m0 sobre m. Perfeito? Muito legal, né? Então agora você já consegue calcular, né, ou obter a velocidade do foguete, né, tanto do foguete em movimento livre, tanto do foguete aqui sob a influência da gravidade. Aqui nós não consideramos o foguete, né, sob a ação da força de arrasto, né? Poderíamos também fazer isso, né? Teríamos aqui um termo a mais na equação.